Hoje, 1º de abril de 2022, completam 58 anos do golpe empresarial civil-militar que ocorreu em 1964. Para compreender o golpe de 64, é importante inseri-lo dentro da própria dinâmica do capitalismo dependente brasileiro, que o Brasil optou a partir de 1930, principalmente a partir de 1945, que se aprofundou ainda mais a dependência após a queda do Getúlio Vargas. O capitalismo pelo qual o Brasil optou em se desenvolver, e também toda a América Latina, mas hoje, especificamente falando do Brasil, é um capitalismo associado e dependente, onde os produtos primários, produtos agrícolas, minérios, é central para trazer divisa e comprar máquina e equipamento do estrangeiro, porque nós não tínhamos condições de produzir internamente. Essa forma específica não rompeu com o passado escravagista, com o passado colonial, e nem com a estrutura fundiária brasileira, e nem com o conjunto de estruturas do Brasil herdado no passado colonial, com uma propriedade extremamente concentrada em seus múltiplos aspectos, tanto propriedade agrária, propriedade bancária, propriedade industrial, propriedade comercial e assim por diante. Então, essa forma específica que o Brasil se desenvolveu fez com que a nossa burguesia tivesse uma vida razoavelmente boa aqui no Brasil, tem condições de viver bem, porém a massa do povo brasileiro vive basicamente na miséria. Essa burguesia não precisa de mercado consumidor interno, porque ela vende seus produtos basicamente para exportar para fora do país e compra os produtos que ela precisa de fora. Então, essa própria dinâmica do capitalismo dependente, que leva 80% do povo brasileiro a receber um salário menos que um salário mínimo de subsistência, fez com que entrasse de fato numa crise a partir da década de 50 e 60, principalmente a 64, porque os nossos produtos primários não davam nem conta de manter a plataforma industrial, quanto mais complexificá-la. E aqui é importante perceber que esse processo foi sustentado e garantido pelos militares. É impossível pensar o Estado brasileiro e as relações econômicas brasileiras no Estado moderno sem pensar nos militares, principalmente. Foram eles que bancaram esse processo de desenvolvimento capitalista associado e dependente, eles que mantiveram a estrutura fundiária e toda a estrutura que nós herdamos do período colonial, essa mentalidade que até hoje é miliciana, que permanece dentro do oficialato brasileiro, dos militares oficiais brasileiros. Esse capitalismo dependente, que entrou em crise a partir de 64, precisaria ser resolvido. Ou aprofundava ainda mais a dependência, ou fazia as reformas estruturais para tentar transformar ou fazer com que o Brasil se desenvolvesse dentro dos marcos do capitalismo e da democracia liberal burguesa, pelo menos minimamente autônoma. E isso a oligarquia brasileira, as elites brasileiras e a elite internacional, e muito menos os militares, não toparam. Ou fração importante dos militares, porque tinham militares que defendiam um capitalismo autônomo brasileiro. Mas as frações mais reacionárias das Forças Armadas não toparam a reforma agrária, não toparam um conjunto de reformas para democratizar o Estado dentro dos próprios marcos da democracia burguesa, e acabaram derrubando o João Goulart, e mesmo que o João Goulart propusesse algumas reformas extremamente tímidas, mas já assustou a oligarquia brasileira. Isso apenas para demonstrar o quanto a nossa oligarquia, o quanto os nossos militares são extremamente reacionários e têm um pé muito forte no latifúndio escravagista. Portanto, o golpe de 64 foi para manter um capitalismo associado e dependente brasileiro.